Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de poesia brasileira, poesia mineira, poesia de Belo Horizonte, Duas poetas de mão cheia, duas poetas que estão começando carreira, mas começando assim, mostrando a que veio, né? São duas Anas, a Ana Martins Marques e a Ana Elisa Ribeiro, né? Duas Anas com seus estilos, com sua voz própria e mostrando conhecimento de poética, né? Então, eu falei a passar em outros vídeos falando de dicas de leitura. Vamos dar um enfoque um pouco maior aqui hoje sobre as duas obras, de alguns trechos, né? Essa obra interessantíssima de 2015 é uma obra que é dividida em 4 partes, né? Então ela tem uma preocupação assim, metapoética, ou seja, é um livro de poesia falando de um livro de poesia. É um livro de poesia te lembrando que você está lendo um livro de poesia, né? Então ela vai falar de poesia, o livro, a capa, o título, a dedicatória, a epígrafe, as traduções, o papel, poema de verão, poemas reunidos, né? E depois ela vem uma parte mais cartografias, aí vai falar de mapas, né? Mapas, geografia, globo terrestre, né? Então é uma poesia mais espacial. Depois ela vem visitas ao lugar comum, em que os poemas são construídos com frases líricas comuns, né? Interessante, ela pega frases feitas, né, e ao mesmo tempo reelabora poeticamente, né? Então os lugares comuns são aquelas frases feitas, né? Enxugar gelo, né? Então as coisas assim, as frases repetidas, né? Que você usa. Livro das semelhanças, aí já é um pouco mais diferente. Livro das semelhanças, aí já é o up, né? Tanto é que o livro chama Livro das Semelhanças. Então eu acho que as 3 primeiras partes é te preparar para a 4ª parte, né? E vamos dar uma folhada. Ideias para um livro. Ela elabora justamente como criar um livro. O que você deve colocar no livro, né? É uma aula de biblioteca, né? Da tecnologia de informação que eles falam também, de arquivo, museu, né? Como fazer ficha catalográfica, bibliografia e tal. E aqui ela vai mostrando esses né? Capa contra capa, folha de rosto, dedicatória, epígrafe, prólogo, né? Então epílogos, né? Então tem essas partes classificatórias do próprio fazer livro, ou seja, o próprio objeto livro, né? Aí o poema Acidente. Escrevi este poema no último dia. Depois disso não nos vimos mais. A princípio trocamos telefonemas, em que você sempre parecia estar prestes a perder o trem, enquanto eu sempre parecia ter acabado de perdê-lo. Escrevi este poema depois do primeiro telefonema. Você falava sobre vícios e repartições, e sobre como para conseguir um documento sempre é necessário um outro, e que no entanto só se pode obter de posse aquele. Eu falava sobre as noites perdidas ou na companhia de alguém que nunca era você. Depois aos poucos você deixou de ligar. Escrevi este poema no segundo domingo em que você de novo não telefonou. Ao redor do poema, como em volta de um acidente, juntou-se muita gente para ver o que era, né? O encontro. Combinamos de nos encontrar num livro, na página 20, linhas 12 e 13, ali onde se diz que privar-se de alguma coisa também tem seu perfume e sua energia. Combinamos de nos encontrar no mapa, depois da 3ª dobra entre as manchas de umidade e a cidade circulada de azul. Combinamos de nos encontrar na primeira carta, entre a frase estúpida em que reclamo da falta de dinheiro e a única palavra escrita à mão. Combinamos de nos encontrar no jornal do dia, em algum lugar entre os acidentes de automóveis e as taxas de câmbio. Combinamos de nos encontrar neste poema na última palavra da última linha da 2ª estrofe de baixo para cima. Tradução. Este poema em outra língua seria outro poema, um relógio atrasado que marca a hora certa em algum outro lugar. Uma criança que inventa uma língua só para falar com outra criança. Uma casa de montanha reconstruída sobre a praia, recorrida pouco a pouco pela presença do mar. É importante que num determinado ponto os poemas fiquem emparelhados, como em certos problemas de física de velhos livros escolares. Poemas reunidos. Sempre gostei dos livros chamados poemas reunidos, pela ideia de festa de quermesse, como se os poemas se encontrassem, como parentes distantes, um pouco entediados, em volta de uma mesa, como ex-colegas de colégio, como amigas antigas para jogar cartas, como combatentes numa arena, galos de briga, cavalos de corrida ou boxeadores num ringue, como ministros de Estado numa cúpula, ou escolares em excursão, como amantes secretos num quarto de hotel às 6 da tarde, enquanto sem alegria apagam-se as flores do papel de parede. Aí na seção de cartografia
Não sei viajar, não tenho disposição, não tenho coragem. Mas posso esquecer uma laranja sobre o México, desenhar um veleiro sobre a Índia, pintar as ilhas do Cabo Verde uma a uma, como se fossem unhas, duplicar a África com um espelho, criar sobre o Atlântico um ciclo de água, pousando sobre ele meu copo de cerveja, circunscrever a Islândia com meu anel de noivado, ou ocultar o Sri Lanka depositando sobre ele uma moeda média, visitar os nomes das cidades, levar o mundo a passeio, por ruas desconhecidas, abrir o mapa na esquina como se o consultasse, apenas para que tome algum sol. Então, na segunda parte da cartografia, vamos aqui para os lugares comuns. Lugares comuns, que é a terceira parte, né? Cortar relações e depois voltar-se. Verificar se o que restou suporta, remendo, demorar-se sobre a cicatriz do corte. Esperar horas a fio e então desvencilhar-se das coisas tecidas na espera, dos ponteiros do relógio, cada um mais lento que o outro, dos pelo menos 10 cigarros das poltronas de mogno, umas delas vazia. Correr riscos e ao fim, afante da corrida, voltar-se para avaliar o traçado. Chegar em cima da hora e espiar de relance, como quem levanta o tapete em casa alheia e o que ficou por baixo. Esperar junto àqueles que caíram em si, que caíram na risada, que caíram no ridículo, que caíram do cavalo, que caíram das nuvens, que a noite caia. Livro das Semelhanças, que é a quarta parte, que dá título, né, ao livro. Vamos achar alguns poemas. Poema: Estou no dia de hoje como num cavalo. Estou no dia de hoje como num cavalo. Você está nas suas roupas como num navio. Estamos na cidade como num teatro numa floresta na água. A tarde de terça é uma feira de bairro. Nos encontramos quase por descuido, à mesa do café com sua toalha xadrez. De frente para o cinema contínuo do mar, no vagão deste mês, setembro, sereia sinuosa. Era quente o dia, era o equívoco das estações. Era a música pequena da memória. Estou no dia de hoje como casaco largo demais. Estou no país dessa tarde, estudei na escola do enfado. Você dobra a tarde como as mangas da sua camisa branca. Você desdobra a tarde como guardanapo lançado ao colo. Você conhece os modos no que se refere às tardes. Você sabe usar os talheres da tarde. Estou desconfortável no meu nome. Estou na antessala do amor. Estou na estação da espera. Queria distrair a morte. Você conhece muitas coisas. Você sabe falar sobre as coisas como esses bichos que conhecem desde sempre as rotas ancestrais, como os pássaros que trazem impressos no corpo os mapas migratórios. Você conhece a língua do amor que eu soletro tão mal. Então, alguns poemas, né? Ana Martins Marques, O Livro das Semelhanças, 2015. Vamos aqui para uma outra dica. Ana Elisa Ribeiro. Ana Elisa Ribeiro lançou o álbum, né? Ano passado já falamos um álbum de família, como que ela está falando aqui das suas, né? Das suas raízes, das suas origens, dos seus ancestrais e dessa questão de família, né? Lembrar as lembranças, que a gente volta nas lembranças da infância, lembra sempre que da família, né? Então eu vou escrever as minhas memórias, as minhas lembranças, eu vou ter que necessariamente falar da minha família, né? Então ela vai voltar a abrir um álbum de fotografias e essa meditação justamente abrir um álbum de fotografia. Então é um livro que fala de poemas em que ela está às voltas com as imagens, né? A fotografia é aquela imagem do tempo congelado, né? Você congelou o tempo. Quando eu tinha 15 anos, aí você vê lá a sua imagem de 15 anos. Então é isso. Então, e esses fantasmas presentificados, né? Tá ali, você pegou esse momento, imagina, a imagem de um momento que foi plastificado, né, e você tem acesso novamente, basta você ver a foto, né? O que não é fotografia dependerá da memória. A memória é um processo químico. A memória é um processo biológico. A memória é uma questão para nós, com implicações para o futuro. O amor é um processo, a fotografia é um processo. A memória não é confiável. O amor é sempre um processo, a fotografia não. Olhar minuciosamente a fotografia é um processo híbrido. A memória é um processo que falha. Resta confiar na ciência e no amor. Então são considerações sobre justamente isso, né? Caixa de fotos, né? Então, são justamente reflexões sobre as fotos. 7 irmãos e irmãs quase abraçados, tímidos no ato da fotografia.
Meio posados, meio não, muito limpos em suas roupas bem passadas, 5 moças, 2 rapagões, orgulhosos de suas calças suspensas, 7 irmãos e irmãs na fotografia em cima do piano. As 2 irmãs, mortas em acidentes, continuam limpas e desafiadoras sob o negro piano fechado. Os demais, irreversivelmente, envelhecem. Vamos ver o que mais aqui. Álbum. Na foto, há 20 anos, não havia sinais de calvície. As fotos não são anúncios, prenúncios. As fotos não são donas da permanência, nem do futuro. Fotos não preveem, nem previnem. As fotos guardam o mote da comparação, se sua imagem ainda for mais presente do que o álbum antigo. Então, 7 considerações sobre imagens, fotos, né? Fotonovela. Os homens pegam peso, carregam fardos e empunham armas que dão coices. Os homens levantam caixas, fazem o transporte dos seixos. Os homens se unem e puxam carretas emperradas. Os homens movem mesmo montanhas. Os homens usam cordas e laços e arrastam pedras, barcos, metais, madeiras, máquinas. Os homens carregam fardos, mas só as mulheres carregam um filho morto no ventre por mais de uma semana. Né? Então, assim, são poemas pesados, né? Mais um. Uma ideia. Uma ideia para um poema torna-se às vezes uma ideia para uma foto. Torna-se às vezes uma ideia para um desenho. Torna-se às vezes uma ideia para um vestido. Torna-se às vezes uma ideia para um filme. Torna-se às vezes uma ideia para um romance. Torna-se às vezes uma ideia por meses e meses. Então, dica de leitura, né? Toda uma série de poemas que são reflexões sobre a passagem do tempo, né? Então, mais um aqui. O tempo está. O tempo está no seu cabelo que se descolore sozinho. O tempo está no cigarro aceso, no cinzeiro apagado em seguida. O tempo está no amarelo das fotografias. O tempo está no vinco que marca o rosto do meu pai aos 72 anos. O tempo está nas calhas dessa casa e nas folhas que se acumulam. O tempo está nas lavas que viram moscas. O tempo está no quanto o tempo dura. As horas de trabalho são o tempo trocado pela proximidade da morte. O relógio da sala é o simulacro do tempo, contando com nossa fé de que o tempo pode ser medido. E meus dias de medo, a espera e as noites de angústia medem-se como? As ampulhetas dão uma forma bonita do tempo, as ampulhetas brincam com a areia enquanto o tempo passa em grãos invisíveis. Então, fica a dica, Anelisa Ribeiro, junto com Ana Martins Marques, dicas de poesia, poesia brasileira, poesia mineira, poesia Belo Horizonte. Ok? Então fiquem as dicas, não deixem de compartilhar. Obrigado pela atenção e aguardem novas dicas de poesia que tem mais pro canal, mais poetas de Minas Gerais e do Brasil. Ok? Obrigado, não deixem de compartilhar.